Bom, então, vamos lá, quero falar um pouquinho sobre o que é que vai acontecer com a gente nessa disciplina de TCC2, quais são os prazos, né? A gente já tem as informações de documento, já estão no SIGA-A nessa primeira aula, mas a gente tem mais coisas aí para conversar um pouquinho. Vou colocar para apresentar agora. Vocês conseguem ver o meu slide? Sim, professora. Sim, beleza. Professora. Obrigada. Bom, então, a disciplina se chama TCC2, ela é uma disciplina, trabalho de conclusão de curso, 30 horas, e ela é uma disciplina obrigatória, né? O nosso objetivo aqui é garantir para vocês as informações teóricas e metodológicas necessárias para que vocês façam a redação do seu trabalho de monografia, do seu trabalho de conclusão de curso. Então, nós vamos estar falando sobre como essa monografia deve ser apresentada, né? A apresentação gráfica dela, as fontes documentais, índice, bibliografia, as normas gerais para defesa da monografia, normas para publicação, ética na produção científica, diferentes formas de produção científica e, por fim, a integralização do trabalho de conclusão de curso de vocês. Essa ementa, ela foi organizada num conteúdo programático que a gente dividiu aí em 4, 5 aulas. A gente começa hoje falando sobre as normas da disciplina, né? Depois, na segunda aula, sobre produções científicas e noções de redação científica. Depois nós vamos falar da estrutura da monografia em si. Depois nós vamos falar sobre as normas da ABNT para citação e referência bibliográfica. Depois a gente fala sobre ética na produção científica e apresentação oral do trabalho monográfico. A gente pode juntar esses dois conteúdos e trabalhar numa aula teórica só, né? Então, a gente organizou a nossa apresentação de conteúdo dessa forma. Depois disso, a disciplina continua, mas para atendimento mais individual com relação às dúvidas pontuais que vocês tiverem com relação ao trabalho de vocês, né? E aí um trabalho mais intenso é de vocês com os seus orientadores para finalizar a redação da monografia. Então, quais são as atividades que vocês devem se dedicar neste semestre, né? Para quem não terminou, encerrar aí a coleta de dados, né? A organização desses dados, o tratamento desses dados coletados, se vai fazer estatística, se vai fazer gráfico, como é que vocês vão organizar todo esse conjunto de informações que vocês conseguiram juntar com a pesquisa que vocês desenvolveram. Então, depois de dar esse tratamento a esses dados, olhar os dados que vocês têm, os resultados, a parte mais pesada é escrever mesmo a monografia. Vocês já fizeram um projeto, né? Quem não mudou o projeto, porque essa época de pandemia, muitos de vocês precisaram mudar o projeto, né? Pela inviabilidade de coleta de informações, né? Por conta do isolamento social. Mas quem não mudou já tem aí uma boa parte da escrita da monografia no seu projeto, que pode ser aproveitado para a monografia, né, e feita uma atualização de referência bibliográfica. Assim como o projeto foi, a monografia de vocês vai passar por várias correções, né, principalmente do seu professor orientador. Ele vai corrigir, vai pedir, vai voltar, vai pedir de novo, vai corrigir novamente, né? Então, é um trabalho que vocês têm que aceitar como parte normal do trabalho da monografia de vocês. E eu, assim como fiz no projeto, vou fazer na monografia também uma correção da formatação, da citação e da referência de acordo com as normas da ABNT. Passando todo esse processo de correção, aí chegou a hora da defesa, né? Aí é para correr para o abraço. A defesa é uma apresentação oral, que vai acontecer nesse período de pandemia pelo Google Meet. Nós já fizemos algumas monografias assim, eu vou juntar algumas delas e colocar
para vocês, para quem não teve oportunidade de assistir, porque agora está mais difícil assistir uma defesa, né, como é que ocorre a defesa pelo Google Meet, tá? Eu vou colocar ainda essa semana que vem, e vou liberar para vocês assistirem, né, para se prepararem para a defesa de vocês. Bom, então é isso que vocês vão ter que fazer, né? E eu gostaria de dar destaque em alguns pontos da resolução 030 que vocês conheceram lá no TCC1, com relação à parte do TCC2, né? No que nessa resolução ela fala para o TCC2. Lembrando que o TCC é um trabalho individual, né, orientado por um docente, né? E uma coisa interessante está nesse artigo 4. O TCC de vocês, eles têm que ser normalmente apresentado na forma de artigo, de monografia, na forma preferencial de monografia. Mas, excepcionalmente, vocês podem apresentar na forma de artigo científico, né? Quem é que pode apresentar em artigo científico? Aqueles cujo trabalho serão enviado para publicação. Então, para todos aqueles que a monografia tem encaminhamento de publicação rápida, né, já está organizado para publicar, pode defender a monografia, pode apresentar a sua monografia em formato de artigo científico. Todos os elementos pré-textuais da monografia, ou seja, capa, folha de rosto, a folha de ficha de aprovação, tudo que vem antes do texto permanece o da monografia. O elemento textual é que vai estar organizado na forma de artigo e o elemento pós-textual na forma da monografia mesmo, né? Então, a monografia apresentada em artigo também vai ter toda aquela folha de rosto, agradecimento, enfim, tudo que é normal de uma monografia. Só os elementos textuais dela é que estará na forma de artigo, né? Então, vocês podem optar por defender a monografia na formatação de artigo científico. Se é você e seu orientador que vão definir, lembrando que, para artigo científico, o trabalho tem que ser encaminhado para a publicação. Vocês passarão por uma banca de defesa, né? Então, a avaliação final da disciplina de TCC2 será realizada por uma banca examinadora designada para o exame e a nota será expressa na ata da apresentação do TCC. Então, essa banca de vocês, ela é composta por 3 pessoas, prioritariamente. Pode ter mais? Pode ter 4. Mas ela é obrigatória ter 3 pessoas. O seu orientador e mais 2 convidados. Né? Você e seu orientador é que vão definir quem serão esses 2 convidados. Serão 2 pessoas que podem contribuir muito com o teu projeto, né? Com o teu TCC, desculpa. Você vai escolher 2 pessoas que têm condição, capacidade, conhecimento para contribuir com o seu TCC. E a banca examinadora só poderá dar início nos trabalhos com todos os membros presentes. Antigamente, se um membro faltasse, um membro da banca faltasse, ele podia mandar um parecer consubstanciado falando sobre o seu trabalho e atribuindo uma nota dele, né, a respeito do seu trabalho. Agora não pode mais. Se um dos membros da banca não puder comparecer, um dos 3, a banca é suspensa, né, adiada para uma próxima data em que todos puderem. Então, atenção nisso, não deixar a defesa muito para o último dia, que pode dar algum imprevisto e não ter prazo para uma nova defesa, tá? Então, prestem atenção no agendamento das defesas de vocês. A sessão de defesação pública, embora a gente esteja fazendo no Meet, isso fica um pouco mais restrito, porque para não ter invasão, para não ter incômodo, né, a gente chama só os mais próximos mesmos, né? Mas isso é só nesse momento em que nós estamos da pandemia. Na defesa, vocês terão 20 minutos para apresentar o trabalho, né? Na realidade, se precisar de mais tempo para apresentar o trabalho está mais extenso, tal, vocês devem conversar com seus orientadores e o orientador vai conversar com os membros da banca, né, para ficar avisado que vai passar um pouquinho de 20 minutos, mas geralmente é esse tempo
que é suficiente para a apresentação do trabalho de vocês. Quando vocês apresentam, a banca também vai falar. Pela resolução, a cada membro da banca tem 10 minutos para fazer a arguição e você tem 10 minutos para responder. Essa parte ela não é muito obedecida, não. A banca quer conversar com vocês e o momento é esse. Vocês vão conversar com a banca vai conversar com vocês, e isso não tem uma regra na prática, né, estabelecida de tempos de conversa. Né? Cada banca vai variar um pouquinho. O acadêmico que não entregar o TCC ou não se apresentar para a defesa sem motivo justificado será automaticamente reprovado da disciplina. Então, tanto de TCC1 e TCC2, não tem muita coisa para a gente avaliar, a não ser os próprios produtos. Né? No TCC1 é o projeto, no TCC2 é a monografia completa. Então, se não, por qualquer motivo o trabalho não for entregue, por mais que você tenha assistido todas as aulas, por mais que você tenha sido uma pessoa bastante participativa, não tem como avaliá-lo, porque o projeto, o TCC, a monografia, é o principal objeto dessa disciplina. Vocês estão matriculados na disciplina de TCC2, estão sob a regulação da Resolução 030, que está disponível no SIGA-A para vocês darem uma lida, né? Mas também estão inclusos na regulamentação da normatização acadêmica, ou seja, precisa ter presença na aula, precisa tirar nota acima, a partir de 7, né, e acima dela na monografia, porque senão vai estar reprovado na disciplina. Lembrando que a disciplina de TCC não tem prova final, porque é a apresentação da monografia. Então, vocês, quando forem para a defesa, né, os seus orientadores vão na certeza de que seu trabalho vai tirar uma nota acima de 7. Né? Então, depende de você se empenhar para fazer uma boa apresentação, porque, com certeza, se você for para a defesa, o seu trabalho tem conteúdo suficiente para tirar uma nota acima de 7. Quais são os nossos prazos, né? Então, o encerramento da disciplina de TCC está marcado para o dia 9/12, porque logo em seguida acaba o semestre letivo, né? É uma quinta-feira, o semestre deve terminar aí na sexta-feira, ou no máximo segunda ou terça. Não lembro direito a data de encerramento do semestre, mas é a última semana, a do dia 9. Vocês precisam enviar a monografia de vocês para minha correção, que é a correção de formatação, citação e referência, né? Lembrando que o professor de vocês não precisa, o orientador não precisa ter corrigido o trabalho todo para vocês me mandarem isso, porque essa minha correção de formatação, citação e referência, ela não influencia na correção do professor orientador. Vocês podem mandar concomitantemente para mim e para o orientador, e cada um de nós vamos estar fazendo a nossa correção, depois vocês juntam tudo, né? Então, é para ser mandado no meu e-mail, que está aí. Esse e-mail tá. Deixa eu só fazer uma correção aqui nele, tá? Não sei por que saiu esse. Pronto. Agora o e-mail está certo. Ou não está certo, não. De novo. Agora sim. Então, até dia 11/11, no meu e-mail, né, que está aqui, para vocês mandarem a monografia para eu poder corrigir a formatação, citação e referência. O período de defesa de vocês é do dia 22/11 a 3/12. Para defender, vocês precisam fazer o download do ofício de agendamento de defesa, que está no nosso SIGA-A,
enviar ao seu orientador, ele vai preencher com o nome completo de vocês, o título da monografia, quem são os membros da banca, a data e o horário. E aí eu vou receber isso para poder fazer a ata. Então, não adianta vir em cima da falar, professora, minha defesa é amanhã, mas aí amanhã não tem ata. Então, avisem os seus orientadores para agendar com antecedência, para que a gente possa organizar a ata de defesa, né? E aí vocês vão para a defesa pelo Google Meet, pela plataforma, o responsável por abrir a sala, convidar, deixar entrar, controlar isso, é o seu orientador, né? E depois disso, da defesa, vocês terão aí até o dia 10/12 para fazer as correções que vocês precisam fazer na monografia, passar para o seu orientador para ele finalizar e vocês entregarem a versão final da monografia também para o meu e-mail, né? Então, esses são os prazos que vocês vão fazer, obedecer para ter uma defesa de TCC. Então, fiquem de olho nesses prazos, não relaxem tanto a ponto de deixar tudo para o final e não dar conta, né? Vocês precisam encerrar. É possível fazer isso. Nós já tivemos defesas semestres anteriores, né? Até no PSLE, que era bem curtinho, né? De 6 semanas, nós tínhamos as defesas. Então, aqui também vocês têm todo o potencial para terminar o teu trabalho e fazer uma boa defesa. Depois da defesa, vocês vão precisar fazer a correção do trabalho conforme as observações da banca. Então, vocês vão fazer essas correções, né, entregar para o seu orientador, como eu já falei, e o prazo é até dia 10/12 de 2021. Né? Então, isso é importante para a colação de grau de vocês, tá? Então, vocês precisam cumprir esse prazo. Bom, além dessas orientações, eu gostaria de mostrar para vocês o que é que nós temos aqui no nosso SIGA-A, né? Quais são os documentos que a gente tem no SIGA. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Uhum. Tá. Então, nós temos o cronograma da disciplina, que é esse que está aí na apresentação do slide, né? É o mesmo cronograma. A resolução 030, a resolução 55, essa resolução 55, ela vem fazer só uma modificação da resolução 030. Antigamente, vocês tinham que entregar a versão impressa da monografia. Agora, não. A biblioteca não tem mais espaço para aguardar as versões físicas da monografia de vocês. Então, vocês vão entregar a versão em PDF para mim, eu vou organizar e mandar para a biblioteca, que vai ficar armazenado num online, para que todos tenham acesso, né? Por favor, utilizem este modelo que está aqui para a monografia de vocês. Ele já está formatado, né? Vou mostrar ele agora aqui para vocês. Então, esse modelo é o que vocês vão usar. Percebam que não tem símbolo da Unemat, não tem símbolo do Estado, nada, tá? É assim, limpo mesmo. Então, tem o cabeçalho, aqui é o nome do aluno, o título do trabalho, cidade, mês e ano. Então, essa é a capa. Né? Depois da capa, nós temos a folha de rosto, que é o nome do aluno, título do trabalho, aqui entra o nome do orientador, e se tiver co-orientador, você coloque também. A informação do que se trata, monografia apresentada ao curso de Ciências Biológicas da Unemat, Campus Jane Vanini Cáceres, como requisito regulamentar obrigatório para obtenção do grau de licenciado e bacharel em Ciências Biológicas da Universidade do Estado de Mato Grosso. Caso aqui tenha alguém que seja da licenciatura para defender, favor retirar este E bacharel, tá? Então, é só o grau de licenciado em Ciências Biológicas da Universidade do Estado de Mato Grosso. Os demais, deixa como está. Cidade, mês e ano. Essa aqui é a ficha de aprovação, nome do aluno, título do trabalho, na mesma informação, né, de cima. Aqui você vai ter que colocar que essa monografia foi aprovada colocar a data da sua defesa aqui nela,
né, onde está em amarelo. A banca examinadora, você vai ter que completar aqui quem são os membros da banca, né? Então, professor doutor fulano é orientador, professor mestre, professor doutor examinador, preencher todo mundo. Seria legal que você, no dia da sua defesa, tivesse essa folha separada para pegar as assinaturas depois da defesa, né? Passar lá na hora para os membros da banca, e aí eles assinariam isso eletronicamente e te passava junto com a ata, né? Então, se for possível. Se não for possível, fica só o nome dele sem assinatura, não tem problema não. Depois disso tem a dedicatória, que é um item opcional. Então, a dedicatória é aquele parágrafo pequenininho que você faz aqui, geralmente embaixo da folha, né, dizendo para quem você dedica esse trabalho. Perceba que até agora não aparece número de páginas, né? É que só vai aparecer nos elementos textuais. Aqui é o agradecimento, ele também é opcional. Um sumário, aqui é só um exemplo, você vai colocar o sumário de acordo com os itens da sua monografia e a página inicial de cada item desses. Lista de tabela e lista de figura são itens opcionais, vocês decidem com o seu orientador. Aí tem o resumo do seu trabalho, né? Até aqui, antes do resumo, são elementos pré-textuais que vai ter em toda a monografia. A partir do resumo, vai dar uma variada se você está apresentando na forma de monografia, permanece assim, ou se é na forma de artigo, e aí você vai entrar com a formatação que a revista que você for publicar pede, né? Então, aí você já tem liberdade para fazer isso. Mínimo de palavras-chave, abstra também, né? A introdução. Então, aqui você vai apresentar a sua proposta, a fundamentação teórica, pode vir junto ou separado, os objetivos gerais específicos, materiais e métodos, área de estudo, método de estudo, o que você precisar de subitem, você vai colocando aí. Resultado de discussão, que pode vir junto, resultados e discussão, ou resultados e depois discussão. Conclusão ou considerações finais, não tem problema. Referência bibliográfica, então todos os autores que forem citados na sua monografia devem aparecer aqui, né, na referência, seguindo as normas da ABNT de maneira rigorosa. Algumas, aí as páginas já estão aparecendo, né, a partir da introdução. Nós temos apêndices e anexos, que são opcionais, né? Então, se precisar, vocês podem colocar isso. Então, esse é o modelo que já está formatado e que eu gostaria que vocês utilizassem na monografia de vocês. E não adianta falar, professora, meu irmão fez monografia lá na geografia e é diferente. É lá na geografia, na biologia a gente segue essas normas, essa monografia que está de acordo com as normas da ABNT. Outra coisa que vocês vão encontrar aqui, é o que eu tinha falado, é o termo de autorização e agendamento de defesa. Isso aqui que vocês vão ter que fazer um download e mandar para o seu orientador, porque eu preciso disso para agendar a defesa de vocês, né? Então, aqui eu, fulano de tal, seu orientador, do acadêmico, você, seu nome, regularmente matriculado na disciplina TCC2, autorizo a avaliação da monografia TCC intitulada, e aqui vai ter que escrever o título completo da monografia de vocês. A banca será constituída pelos seguintes membros, se houver mais de 3, se o seu orientador optou por 4, incluir mais uma linha e o nome do professor convidado. A defesa será no dia tal, às tal horas, né? Considerando o calendário proposto pela coordenação do TCC, com período de defesa de 22/11 a 3/12. O professor orientador será o responsável por criar, abrir, divulgar e controlar a entrada na sala virtual de defesa de TCC, preferencialmente pelo Google Meet. A defesa deverá ser gravada. Por favor, encaminhar esse formulário preenchido e assinado para o meu e-mail que está aqui. Cáceres, e o professor orientador assina esse ofício. Então, nós só teremos defesa agendada via este ofício de agendamento de defesa. Uma outra coisa que tem aqui é chamada de termo de resilição. Esse termo de resilição é o termo que vocês têm que passar para o orientador caso você mude de orientador,
né? Então, deu algum problema, eu vou precisar mudar de orientador, então, para o orientador antigo, passa esse... Só um minuto. Renata sempre atrasada. Passa esse termo de resilição, né? Eu, professor na condição de professor da universidade, lotado na faculdade tal, campus tal, e o discente, fulano de tal, matriculado na disciplina de TCC 1 ou 2, né? Porque esse termo de resilição ele pode acontecer em qualquer momento. Declaramos nesse termo de resilição interesse em nos desvincularmos da situação orientador-orientado na realização do trabalho de conclusão de curso. Declaro que tomei conhecimento da resolução 030 do CONEP, a qual fixa as normas para elaboração, desenvolvimento, apresentação e avaliação do trabalho de conclusão de curso de bacharelado e licenciatura da Universidade de Mato Grosso. O título que era o trabalho, a data, assina o professor orientador e assina o acadêmico. Então, assim, né, vocês desfazem o vínculo orientado e orientador. Para quem precisar fazer isso, né, o termo de resilição está aí. E além desse termo, né, se você precisou assinar um termo de resilição, significa que você tem um novo orientador. Então, para aqueles que vai ter um novo orientador, tem aqui na página, né, do Siga no mesmo local, um novo termo de aceite e termo de compromisso de orientação que você vai passar para o novo orientador. Espero que ninguém tenha necessidade de fazer isso. Mas caso tenha, né, os documentos estão aí, ok? Vocês têm dúvida de alguma coisa que foi falada com relação às normas para o TCC2, meus caros? Professora, eu não tenho dúvida, mas só para confirmar, então, o que tem que mandar para o orientador é só a autorização? Isso, só o termo de agendamento, né, e autorização para a defesa. Vai ser só isso que nós vamos precisar de retorno de vocês para a defesa do TCC. Tudo bem. Né? Pessoal, alguém com algum problema? Oi, Eide, por favor, quer falar alguma Professora, coisa? no caso de eu vou ter que mudar o projeto mesmo por conta da pandemia. Aí eu mando para você só o TCC2. Não, Eide, nós vamos precisar de um projeto também, tá? Porque assim, como o projeto de vocês, o TCC1, ficou arquivado e a monografia também fica arquivada, então as duas coisas têm que bater, o teu projeto e o teu TCC. Mas a gente não vai cobrar de você que você faça isso agora. Então, quando você estiver finalizando o seu TCC, escrita, você já monta o projeto junto, porque a introdução é bastante semelhante, o objetivo, tal, então você já monta os dois e me encaminha os dois, o projeto novo e o TCC, tá? Porque eu preciso substituir aquele que está lá. E o formato para mandar para a senhora é em PDF ou é no Word mesmo? PDF, tudo PDF. O final, para as correções, você pode me mandar em doc, né? Mas a finalização terminou, todo mundo corrigiu, já defendeu, tudo certo, PDF, para não ter nenhuma modificação no teu material, tá? E a gente vai mandar para a biblioteca. Alguma dúvida mais? Algum problema para a gente poder resolver com relação a isso? Professora, em questão de páginas, tem alguma coisa, tipo, limite? Então, lá na resolução, falava que monografia tem que ter, no mínimo, 20 páginas de elemento textual, né? Que é da introdução até a conclusão do trabalho. Isso vai depender muito, no mínimo, né? Porque se você fizer um trabalho, por exemplo, na forma de artigo científico, na forma de artigo, às vezes fica um pouco mais curto, porque a revista cobra por página e tal. Então, a gente deixa isso um pouco livre, entendendo que o teu orientador tem uma experiência importante na produção científica e sabe
da qualidade do seu trabalho, que a qualidade está sendo medida pelo conteúdo apresentado e não pelo número de páginas. Então, a gente deixa isso livre para o teu orientador decidir a qualidade, mesmo porque seu trabalho vai passar por banca. Se a banca considera que seu trabalho tem 18 páginas e é excelente, e é muito bom, ou é bom, ou te aprova, a gente não tem o que discutir o número de páginas, né? Então, não é isso que é o mais importante no trabalho, é a qualidade, o conteúdo, né? Então, isso a gente deixa para a banca e para o teu orientador definir, tá? Então, não precisa se preocupar muito com essa questão de número de páginas. Ok? Perfeito. Ok. Pessoal, como eu falei lá no início, às vezes a pessoa não está aqui, né? E também não tinha ficado gravado, nós temos lá no SIGA a notícia da formação de um grupo de WhatsApp, né? Então, eu vou só mostrar aqui de novo, para ficar gravado. Só um minutinho. Estão vendo a minha página do SIGA? Então, aqui, Sim. beleza. A última notícia cadastrada agora à noite, né? Prezados, formamos um grupo de WhatsApp para tratarmos exclusivamente de assuntos da disciplina de TCC2 de forma mais rápida. Para participar, é só acessar esse link aqui, né? Já está em azulzinho, clicou, você já é encaminhado para lá. Então, participem, porque ali a gente consegue comunicar mais rápido, principalmente naquele período em que a gente já tiver terminado essa parte teórica, né? Então, ali vai ser o lugar para a gente conversar mais rapidamente, tirar a dúvida e ajudar vocês nessa defesa. Claro? Mais alguma dúvida ou problema para a gente resolver? Eu tenho uma dúvida, professora. Pois não, a gente pode convidar para ser membro da banca que tipo de pessoa? Tipo, profissionais, né, graduados, né, que possam colaborar com o teu projeto. E é você e seu orientador que define quem serão essas pessoas. Pode ser professor da instituição, pode ser professor de fora da instituição. Dentro da instituição, pode ser professor do nosso curso ou professores de outros cursos, mas todos têm que ter contribuição na sua área de pesquisa para poder colaborar. Tá? Então, não dá para chamar alguém que não tenha feito nunca nada, nenhum trabalho na tua área. E aí achar que ele vai colaborar em alguma coisa, porque não tem condição. Se ele não trabalhou na sua área, ele não tem como colaborar. Tá? Entendi. Tá. Mais alguma? Eu tinha falado no início, né? Mas eu vou postar algumas defesas para que vocês possam acompanhar e ver como é que ela funciona, como é que foi isso, né? Vou colocar depois. Beleza? Por favor, professor, porque eu já estou ansiosa antes da hora. Não, vai dar tudo certo. Eu achei esse sistema para vocês melhor do que o sistema presencial, porque no sistema presencial você tem que estar lá em pé, né? Não tem como segurar nenhum material de leitura ou de apoio, vocês têm que estar tudo na cabeça, no máximo umas anotações para olhar de rabo de olho. E no Google Meet, vocês podem ter um material de apoio que ninguém está vendo, entendeu? É claro que você não vai ficar lendo que todo mundo vai perceber, mas te dá mais segurança tendo esse material de apoio junto do que você estar sem ele numa defesa presencial, né? Mas vai dar tudo certo. Tem dado certo, tem sido uma boa experiência. Vai dar tudo certo. Mas eu estou ansiosa. Fora que dá para estar de camisa social e bermudão de boa. Exatamente. Né? A minha filha, de boa. Então, a minha filha defendeu no IF o relatório, né, de estágio dela. Aí cheguei no quarto dela, ela estava com a blusa preta de manga, toda chique, e de shortinho e chinelo. Shortinho e chinelo. A tecnologia nos permite isso. Então, você vai estar bonito da cintura para cima, da cintura para baixo, de pijama, chinelo, que ninguém nem vai estar se importando. Então, vocês vão estar muito à vontade na casa de vocês, né? A ansiedade só é com relação à conexão de internet, tá? Então, verifica muito bem isso, né? Garanta, por exemplo, o teu computador e um celular conectado, porque você pode mudar
se der problema no computador, você muda para o telefone e pede para teu orientador passar os slides, tá? Ou um colega, ou teu orientador, e ele vai passando os slides. Dá para fazer isso também sem nenhum problema, tá? Nós já fizemos isso em que o orientador, a conexão estava muito ruim, e aí o orientador passava o slide e o aluno ia apresentando. Então, não houve problemas com relação à conexão até agora, mas é um assunto que vocês precisam estar atentos, né? Porque a gente vai depender disso, dessa conexão. Então, por isso que a gente pede para vocês se organizarem muito bem nesse período de ensino remoto, para não deixar a defesa na última hora, porque se acontece um negócio desse no último dia de defesa, nós vamos ter uma margem muito pequena para que você consiga defender no máximo no dia seguinte, entendeu? Resolver seu problema de conexão, ir na casa de alguém, enfim. Então, a gente pede para vocês tomarem muito cuidado, porque tem coisa que a gente não consegue controlar. E essa questão de conexão aqui em Cáceres, ou quem está fora, tem gente que já está no sítio, que mora mais para o interior, e ainda fica mais difícil ainda. Então, muita atenção nisso, tá? Mas vai dar certo. Mas só a gente precisa prevenir, né? Mais alguma coisa, meus queridos? No momento, não, professora. Então, a gente se encontra na semana que vem, né? Nós vamos falar de redação científica, de como escrever o trabalho, né? A gente se encontra no Google Meet, eu vou deixar de novo o link para vocês, né, para a semana que vem, e a gente continua essa nossa conversa na próxima aula, tá bom? Tá bom, professora. Ok. Ok. Se cuidem, um abração para vocês, até a próxima. Se cuida, Abraços. professora. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. E amanhã é dia do biólogo, né? Parabéns para vocês também. Até mais, professora. Boa noite. Renata, boa noite.